Novembro de 2025, 12 bilhões em fraude. Janeiro de 2026, mais 6 bilhões evaporados. Ambos com a mesma consequência absurda: ajuda de ministros do Supremo Tribunal Federal. Você ainda acredita que bancos quebram por acidente? Ou vai admitir que alguém está roubando na sua cara? Esta não é uma história sobre um banco que quebrou. É sobre como quase 2 milhões de brasileiros foram afetados e muitos outros perderam suas economias. Enquanto ministros do Supremo faturavam milhões. Daniel Vorcaro, 42 anos, CEO do Banco Master. Um homem que transformou 15 milhões em um império de 50 bilhões. E depois desapareceu com tudo. Mas ele não fez isso sozinho. Ele teve a ajuda, por exemplo, da esposa de um ministro do STF. 129 milhões, 3 anos de contrato, para fazer absolutamente nada. Teatro ou o maior assalto institucional da história do Brasil. 2020, pandemia. Enquanto o Brasil afundava, o Banco Master decolava. De um banco de segunda linha para uma potência bilionária em menos de 6 anos. Eles prometiam 15, 16, 17, 18% ao ano. Certificados de depósito bancário. Parecia seguro. Era um banco, né? Tinha o selo do Banco Central. Tinha mesmo? Vamos conferir. 340 bilhões de reais sob gestão de administração via REAG Investimentos. Mais do que o PIB de 15 estados brasileiros juntos, controlados por um homem que ninguém conhecia. Daniel Vorcaro operava através da Viking Participações, uma holding que controlava o Master, o Will Bank, o Let's Bank, a Master Corretora. Um labirinto de empresas, todas com o mesmo propósito: ocultar. Mas ocultar o que exatamente? Porque quando a Polícia Federal finalmente entrou, eles descobriram que o dinheiro nunca existiu. Entre na REAG Investimentos, a gestora que administrava os fundos do Banco Master. E aqui é onde a matemática para de fazer sentido. Olha quando você vê um ativo subir 150.000% em 3 meses. Não é mercado, é fraude. Ponto. 45.000% em menos de um mês. O Bitcoin, no seu melhor ano, subiu 300%. Isso é mágica ou crime. Esse dinheiro mágico foi direto para uma offshore, Egid Holding Limited, Ilhas Virgens Britânicas, proprietários desconhecidos até hoje. Mas aqui está o detalhe que ninguém está te contando. Essa offshore tinha sócios brasileiros. E você já conhece eles. Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2009. Relator do caso Banco Master. E, como você vai descobrir agora, parte interessada. Mas há um detalhe que poucos sabem e que muda tudo. 28 de novembro de 2025, sexta-feira. Brasília para Lima, Peru. Final da Libertadores. Flamengo contra Palmeiras. Naquele dia, o ministro Dias Toffoli embarcou em um jatinho particular. Propriedade de Luiz Oswaldo Pastore, empresário e ex-senador. Viagem de lazer, futebol, tudo normal, exceto
por um detalhe. No mesmo voo, viajando ao lado do ministro Augusto de Arruda Botelho, advogado. E não um advogado qualquer, o advogado que naquele exato momento defendia um diretor do Banco Master no STF. Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, cliente de Augusto Arruda Botelho. Processo em andamento no Supremo Tribunal Federal. Você leu certo, ouviu certo, no mesmo dia em que viajou com o advogado. Toffoli foi sorteado relator do caso. Coincidência? Vamos fazer as contas. O STF tem 11 ministros. A chance de Toffoli ser sorteado para este caso específico, 9%. A chance disso acontecer no exato dia em que ele viaja com o advogado de um dos réus para assistir a um jogo de futebol? Estatisticamente, impossível. Um relator não pode ter relações pessoais com partes do processo. Viajar com o advogado da defesa é, no mínimo, suspeito. Deveria haver suspeição imediata. Deveria, mas não houve, porque Toffoli não se declarou impedido. E ninguém questionou. 3 dias depois da viagem, Toffoli decreta sigilo absoluto sobre as investigações do Banco Master. As provas são retiradas da Polícia Federal e transferidas para o STF, para a custódia de Dias Toffoli. Um dos possíveis investigados, investigando a si mesmo, o advogado da defesa, viajando com o juiz e todos em silêncio. Ribeirão Claro, interior do Paraná, Taiaiá Aqua Resort, um paraíso particular. Proprietários oficiais até fevereiro de 2025, José Carlos, José Eugênio e Mário Humberto Degani. Traduzindo, os 2 irmãos e o primo de Dias Toffoli. Segundo investigação jornalística recente, os funcionários do Taiaiá Resort confirmam que todo mundo sabia que o ministro era o dono de verdade. Ele tinha uma casa exclusiva, um barco só dele, vinha sempre, mas no papel não aparecia nada. Não aparecia nada, claro, porque o dinheiro que comprou esse resort veio do fundo Arlim, o mesmo fundo que superfaturou cotas em 45.000%. O mesmo fundo que, gerido pela REAG, a mesma REAG investigada por lavar dinheiro do PCC. E quando as investigações começou a esquentar, o resort foi vendido. Para quem? Paulo Humberto Barbosa, advogado da JEF, os irmãos Joesley e Wesley Batista. Coincidentemente, alguns meses antes, o ministro Toffoli tinha anulado uma multa de 10 bilhões contra a JF. Você consegue ver o padrão? Ou ainda acha que é tudo coincidência? Se Toffoli era o relator que protegia Alexandre de Moraes, era o ministro que cobrava, e ele não cobrava pouco. Início de 2024, Banco Master assina contrato de 129 milhões com o escritório Barsi de Moraes. Donos do escritório, Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes. 129 milhões de reais. Para fazer o que exatamente? Representar o banco onde fosse necessário. Banco Central, Receita Federal, Congresso Nacional. A imprensa checou, ligou para o Banco Central, para a Receita e para o CAD. Nenhum órgão tem registro de que o escritório tenha atuado em qualquer processo. Zero. Nada.
129 milhões por nada, pagos em parcelas mensais de 3,6 milhões. Até outubro de 2025, o banco tinha transferido 79 milhões. E aqui fica interessante, porque segundo mensagens encontradas no celular de Vorcaro, esse pagamento era prioridade absoluta, mesmo quando o banco estava quebrando, mesmo quando faltava dinheiro para pagar investidores. O escritório de Viviane Moraes tinha que receber. E tem mais. Segundo o Estadão, quando a pressão aumentou, Alexandre de Moraes chegou a ligar 6 vezes em um único dia para Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para tratar da situação do Master. O Banco Central decretou sigilo sobre essas conversas. Até hoje, ninguém sabe o que foi dito, mas sabemos o resultado. A liquidação do Master foi, digamos, lenta, conveniente. Mas Vorcaro não era o único dono do Master. Havia alguém nas sombras, alguém que a Polícia Federal chama de sócio oculto. Um certo empresário famoso por comprar empresas quebradas, Light, Gafisa, Oi, Prio, e sempre com o mesmo padrão. Estruturas societárias tão complexas que ninguém sabe quem realmente controla o quê. Esse empresário controlava 97% do Fundo Mahanta. Fundo Mahanta financiava o Master através de CCBs, cédulas de crédito bancário, 73,7 milhões em instrumentos de dívida conversível. Mas o golpe de mestre era outro. Maurício Quadrado, ex-sócio do Master, tinha uma empresa chamada Banvox. Essa empresa tinha debêntures conversíveis em nome de o tal sócio oculto. Se acionados, dariam a ele 51% do controle do banco. Controle total sem aparecer em lugar nenhum. É engenharia financeira de alto nível. Você cria camadas sobre camadas, fundos holdings offshores. No final, quando alguém tenta rastrear, o dinheiro desaparece, como fumaça. Fumaça que vale 50 bilhões. Enquanto isso, do outro lado, quase 2 milhões de brasileiros esperavam. Aposentados, professores, motoristas de aplicativo, pessoas que acreditaram que o Banco Central protegia. O Fundo Garantidor de Créditos, FGC, cobre até 250 mil por CPF. Parece bom, né? Mas há um detalhe: se você tinha dinheiro no Master e no Will Bank, 250 mil tem que cobrir os dois. E se você tinha mais que isso, tchau. 40% do fundo garantidor evaporado por causa de um banco, mas não foi incompetência, foi design. Porque as carteiras de crédito que o Master vendeu para o BRB valiam 16 bilhões no papel, mas quando os auditores abriram, eram nada. Fabricadas, datas de 2024, assinaturas eletrônicas de maio de 2025, documentos criados depois da venda. E o Banco Central aprovou. Mas você protege uma fraude de 50 bilhões? Simples. Você contrata os caras que fizeram as regras. Enquanto as explicações dos motivos das contratações estranhas de Michel Temer e Henrique Meirelles e os salários permanecem no segredo dos deuses, Guido Mantega, o tal ex-ministro da Fazenda, que foi preso temporariamente em 22 de setembro de 2016, no âmbito da Operação Arquivo X da Polícia Federal,
foi contratado a pedido do líder do governo, Jacques Wagner, e com um salário de incríveis R$ 1 milhão por mês. Enquanto o governo aumenta miseravelmente os professores desse país em migalhas, os deuses do Olimpo brasileiro ganham nos mês aquilo que a maioria do povo brasileiro nunca ganhará numa vida inteira de trabalho. E a função do magnata era a qual? Era facilitar a negociação de venda do Banco Master para o Banco de Brasília, o BRB. Essa palavra, facilitar, deveria ser mudada no dicionário para lobiar, que é o ato do grupo de interesses que deseja influenciar um dos ou mais tomadores de decisões públicas, a fim de obter objetivos lícitos ou evitar prejuízos de interesse particular ou interesse coletivo de algumas pessoas. Ricardo Lewandowski merece um destaque especial. Agosto de 2023 se aposenta do STF. Agosto a janeiro de 2024, membro do Comitê Consultivo do Banco Master. Fevereiro de 2024, vira ministro da Justiça. Novembro de 2025, a Polícia Federal, que agora responde a ele, prende Daniel Vorcargo. Nada suspeito, tudo normal. Ele só investigou o cara que pagava seu salário alguns meses antes. Logo depois, ou outrora enrolado em processo no STF, senador Renan Calheiros fala à imprensa: eu tenho informações de que Hugo Mota e Arthur Lira pressionaram ministros do TCU para reverter a liquidação do Master. Isso é um escândalo que vai explodir. Renan Calheiros continuou declarando porque se o Master cair, muita gente importante cai junto. 14 de janeiro de 2026, Operação Compliance Zero. Polícia Federal prende o cunhado de Vorcargo, Fabiano Zetel, e efetua mandatos de busca e apreensão a dezenas de executivos, entre eles o sócio oculto. Dias Toffoli decreta sigilo máximo sobre a investigação. As provas são transferidas da Polícia Federal para o STF. O relator investigando a si mesmo, o ministro, cujo escritório faturou 79 milhões, ainda no cargo. O Banco Central em silêncio. Então, as perguntas são simples. Será que o ministro do Supremo pode vender sentenças? Será que ex-presidentes, ministros, podem fazer lobby para criminosos? Será que o Banco Central aprova fraudes bilionárias quando estas são descobertas anteriormente? Será que ministros do STF não atentam contra o Estado democrático de direito com as condutas expostas pela imprensa? Será que os presidentes da Câmara e Senado podem fazer lobby para criminosos? Será que os fraudados do Banco Master não têm o direito de saber toda a verdade? Será que os fraudadores não podem ser presos só porque são bilionários? Será que os fraudadores não podem ser presos só porque compraram os donos do cassino de Brasília? O que sobra das instituições depois do escândalo Master? Quantos integrantes dos 3 poderes em Brasília sobrarão se deixarem saber a verdade? Muito poucos, porque o sistema não foi hackeado, ele foi projetado assim. Isso não é entretenimento, são 50 bilhões roubados de brasileiros como você. Se você viu o padrão, você tem uma escolha: fingir que não viu, ou compartilhar com quem ainda está cego